Sócrates é, sem dúvida, uma das figuras mais enigmáticas da história. Um homem que nunca escreveu uma linha, mas cujas ideias transformaram a forma como a humanidade pensa, questiona e busca a verdade. Nascido em Atenas, ele desafiou as convenções do seu tempo, explorando as profundezas do conhecimento através de um método desconcertante de diálogo, onde as perguntas eram mais importantes que as respostas. Sua busca incansável pela verdade o levou a um julgamento que culminaria em sua condenação à morte. Contudo, seu legado intelectual atravessou séculos, influenciando profundamente a filosofia, a ética e a educação que conhecemos hoje. Nesta jornada, vamos explorar a vida de Sócrates, suas ideias revolucionárias e o impacto duradouro que ele deixou. Então, se você está pronto para descobrir mais sobre o homem que ensinou o mundo a pensar, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final. Vamos começar a história de Sócrates. Atenas do século V a.C. foi um dos centros mais vibrantes da antiguidade. Neste período, a cidade não apenas dominava o mundo grego, mas se destacava como um farol de arte, cultura e, principalmente, de um novo modelo de governança. A democracia ateniense florescia, permitindo que seus cidadãos tivessem voz ativa nas decisões políticas. Era uma sociedade que, ao mesmo tempo, se orgulhava de suas conquistas militares, como a vitória sobre os persas, e de sua superioridade intelectual, com filósofos, poetas e artistas moldando o pensamento grego. No entanto, por trás dessa fachada de grandeza e prosperidade, havia também um cenário de tensões internas, disputas políticas e desafios econômicos que marcaram o espírito do tempo. Foi nesse cenário dinâmico e contraditório que Sócrates nasceu por volta de 470 a.C. Ele veio ao mundo em uma Atenas onde a glória da cidade ainda brilhava, mas as cicatrizes da guerra, principalmente da Guerra do Peloponeso, contra Esparta, eram evidentes. A cidade estava em um momento de grande efervescência, mas também de decadência moral e política. A busca por uma nova ordem social e intelectual estava prestes a encontrar em Sócrates uma figura que quebraria todos os moldes tradicionais. A origem de Sócrates, no entanto, foi longe do glamour da política ateniense. Filho de Sofronisco, um pedreiro, e de Fainaré, uma parteira, Sócrates nasceu em uma família humilde. Não era um homem de grande fortuna, nem de linhagem aristocrática. Sua educação formal foi limitada, mas desde cedo ele demonstrou um espírito inquieto, interessado em questões mais profundas sobre a vida, a moral e o universo. Em um período em que a elite ateniense valorizava a retórica e a habilidade de debate, Sócrates não se destacou como um dos filhos das famílias tradicionais ou um seguidor dos sofistas que tomavam conta das escolas de filosofia de seu tempo. A juventude de Sócrates permanece envolta em mistério, principalmente porque ele mesmo nunca escreveu nada sobre sua vida. As fontes que temos sobre ele vêm de seus discípulos, como Platão, Xenofonte e outros, e muitas dessas narrativas são marcadas por idealizações e visões de quem admirava a figura de Sócrates. Mesmo assim, sabemos que ele teve uma educação básica, provavelmente nas escolas que ofereciam ensino sobre os deuses e a moralidade, algo comum entre os jovens de Atenas. No entanto, seu interesse pela verdade era mais profundo do que o simples aprendizado de oratória e sofisticação social que dominavam as academias de seu tempo. Ao longo de sua juventude, Sócrates não se enquadrava nos padrões de comportamento da elite ateniense. Ele não tinha o mesmo interesse em busca de riquezas ou status, e seu comportamento era frequentemente visto como excêntrico. Em vez de participar das festas e do estilo de vida hedonista da aristocracia, ele se dedicava a longas caminhadas pelas ruas de Atenas, engajando-se em conversas com qualquer pessoa disposta a discutir questões filosóficas. Seu método de questionamento, mais tarde chamado de método socrático, envolvia desafiar as crenças de seus interlocutores através de perguntas, expondo contradições e fazendo-os perceber a própria ignorância. Em vez de impor respostas, ele acreditava que o conhecimento verdadeiro surgiria quando as pessoas tomassem consciência de sua própria falta de saber.
A postura de Sócrates contrastava profundamente com a cultura ateniense, que ainda estava imersa em sua tradicional busca pela glória militar e política. A cidade estava em um ponto de inflexão após a derrota na Guerra do Peloponeso. A ascensão de Esparta e a subsequente instabilidade política abalaram as certezas dos atenienses. Enquanto muitos continuavam a celebrar os feitos de Atenas no campo de batalha, Sócrates observava tudo com uma visão crítica, voltada para as virtudes da alma e do caráter, mais do que para os feitos externos. A forma como Sócrates se destacava em Atenas também estava relacionada à sua capacidade de ir além dos limites da razão humana. Não se limitava à mera análise racional ou a um estudo abstrato da filosofia. Ele tinha uma abordagem ética que questionava as normas estabelecidas. Seu interesse não era apenas pela definição de conceitos abstratos, mas pela forma como os seres humanos poderiam viver uma vida virtuosa. Assim, sua proposta era radical, enquanto os sofistas da época ensinavam como manipular a linguagem e argumentar para vencer debates. Sócrates buscava a verdade, desafiando os atalhos intelectuais e a vaidade daqueles que afirmavam saber sem realmente conhecer. Foi nesse contexto que Sócrates se tornou uma figura de destaque em Atenas, não pela riqueza ou posição política, mas pela força de suas ideias e pela singularidade de sua postura. Ele se tornaria um dos maiores críticos da sociedade ateniense, desafiando não apenas os sofistas, mas também a própria concepção de sabedoria e virtude. Sua jornada, que começou nas ruas e praças de Atenas, o levaria a questionar a própria fundação da moralidade e a colocar em xeque os valores que regiam a vida ateniense. Embora suas origens humildes e sua ausência de educação formal tenham sido fatores que contribuíram para sua visão não convencional da vida, Sócrates se destacou pela originalidade de seu pensamento. Em uma cidade marcada pela riqueza, pelas disputas políticas e pela ostentação cultural, ele encarnou a ideia de que a verdadeira sabedoria está na simplicidade, na honestidade e no constante questionamento. Mas o mais curioso de sua vida é que, enquanto muitos filósofos preferem viver no conforto de suas bibliotecas ou academias, Sócrates estava nas ruas, vivendo sua filosofia a cada diálogo, a cada questão lançada. E é justamente essa sua forma de viver e pensar que, ao longo do tempo, o tornaria uma das figuras mais fascinantes e incompreendidas da história da filosofia. A vida de Sócrates em Atenas não se restringiu às praças e às conversas filosóficas. Embora seja mais lembrado por seu método de questionamento e por seu distanciamento das normas sociais da elite, ele foi, de fato, um cidadão ativo da sua cidade. Sócrates participou intensamente da vida pública e de diversos aspectos da sociedade ateniense, sendo seu caráter moldado não apenas pelo contato com as ideias, mas também pelas vivências diretas, por suas experiências no serviço militar e pela imersão nas dificuldades e paradoxos da vida cotidiana de sua cidade. A primeira grande área em que Sócrates se destacou foi no serviço militar, algo que surpreende muitos, dado seu estilo de vida anti-ostentação e sua postura intelectual crítica. Sócrates não era apenas um filósofo nas ruas de Atenas, mas também um soldado disciplinado, e sua participação em campanhas militares foi marcante para a formação de sua visão de mundo. Ele lutou em várias batalhas durante o auge da potência de Atenas, incluindo algumas das mais importantes da história ateniense, como a Batalha de Potidaea, de Delion e de Anfípolis. Nessas campanhas, Sócrates demonstrou uma coragem física extraordinária e uma resistência moral que lhe conferiram um respeito notável entre seus companheiros de armas. Embora o caráter do filósofo muitas vezes seja associado à sua intelectualidade e à sua crítica implacável aos valores da sociedade ateniense, a experiência militar de Sócrates foi essencial para o seu entendimento sobre a fragilidade da vida humana. No campo de batalha, ele testemunhou a morte, a dor e a miséria de perto, algo que sem dúvida aprofundou seu senso de necessidade de questionar a verdadeira natureza do poder, da coragem e da virtude. Ao contrário dos políticos e dos líderes militares que pregavam a glória da guerra, Sócrates não via na batalha uma oportunidade de vangloriar-se, mas sim
uma lembrança do quão efêmera e instável é a vida. Ele não se impressionava com os títulos e a fama adquirida em tempos de conflito, mas via nas suas experiências um campo fértil para questionar a moralidade dos atos humanos e a natureza do sofrimento. Seu comportamento nas campanhas militares também refletia a sua profunda conexão com o conceito de justiça e a sua compreensão da virtude como algo além da aparência. Sócrates não se contentava em seguir ordens cegamente, mas se perguntava constantemente sobre o que era justo e o que era certo em qualquer situação. Ele se destacava por sua postura ética, pela coragem diante do perigo e pela capacidade de manter a serenidade e a racionalidade mesmo nas situações mais extremas. Essa atitude fez com que fosse reconhecido não apenas como um bom soldado, mas também como alguém que buscava compreender o verdadeiro significado da honra e da virtude. As experiências militares de Sócrates não só moldaram sua visão de mundo, como também ajudaram a formar a sua posição diante do poder e da fama. Enquanto muitos de seus contemporâneos, especialmente os generais e políticos, viam a guerra como uma oportunidade de alcançar reconhecimento e prestígio, Sócrates via nela uma oportunidade de testar suas próprias convicções sobre o que realmente importa na vida. Ele observou a fragilidade humana em seu estado mais puro durante as batalhas e passou a desenvolver uma resistência moral contra as pressões da sociedade e das normas vigentes. Outro aspecto importante da formação de Sócrates foi seu contato com a política de Atenas. Apesar de não ter sido um político de destaque ou de ter ocupado qualquer cargo público importante, Sócrates era um cidadão engajado e atento aos acontecimentos de sua cidade. Ele era uma presença constante nas ágoras e nos tribunais, e suas discussões filosóficas muitas vezes envolviam temas que questionavam a moralidade e as prioridades dos governantes atenienses. Sócrates não temia questionar as decisões dos líderes e não se intimidava diante dos poderosos, algo que o tornava uma figura controversa na sociedade ateniense. Com o tempo, Sócrates foi construindo uma postura crítica em relação à fama, ao poder e ao saber aparente. Ele observava a ascensão de políticos, generais e filósofos, muitos dos quais possuíam grande poder ou reputação, e via como as suas ações nem sempre correspondiam ao que diziam ou pregavam. Sua crítica era voltada para o fato de que a maioria das pessoas, incluindo figuras públicas, acreditava que o sucesso e o prestígio eram sinônimos de sabedoria, quando, na verdade, muitos desses indivíduos eram vazios de entendimento profundo. A resistência moral de Sócrates estava diretamente ligada à sua concepção de virtude e de verdade. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria não vinha da acumulação de riquezas ou de títulos, mas da compreensão da própria ignorância e da busca constante por um conhecimento mais profundo da natureza humana e do universo. O poder e a fama, para Sócrates, eram efêmeros e enganosos. Ao invés de buscar esses bens externos, ele se dedicava a uma vida examinada, acreditando que apenas através dessa introspecção constante seria possível alcançar a verdadeira felicidade e a verdadeira virtude. No entanto, essa postura crítica e desafiadora não o tornava popular entre todos os atenienses. A aristocracia ateniense e muitos de seus contemporâneos não viam com bons olhos a constante exposição das fraquezas da sociedade e a crítica às figuras de poder. Sócrates não se limitava a fazer críticas superficiais ou a apontar falhas sem propósito. Ele questionava os próprios pressupostos que sustentavam o pensamento da época, seja na política, na ética ou na cultura. Em suas conversas com os jovens atenienses, ele não apenas procurava ensinar, mas também os desafiava a pensar por si mesmos e a não aceitarem as verdades prontas. Ao longo do tempo, essa postura de constante questionamento e resistência moral fez de Sócrates uma figura cada vez mais isolada em Atenas. Sua indiferença ao status social e seu compromisso com a busca pela verdade o afastavam da elite política e intelectual da cidade. No entanto, ele não se importava com a falta de reconhecimento ou com o fato de ser incompreendido por muitos. Para Sócrates, o mais importante era viver de acordo com seus próprios princípios,
mesmo que isso significasse ir contra a correnteza de sua sociedade. Assim, a formação de Sócrates como cidadão ateniense foi, em grande parte, definida por sua experiência militar e pelo seu contato com a política de Atenas. Ele não apenas se formou como um filósofo, mas também como um homem de ação, cujas experiências no campo de batalha e nas interações com seus concidadãos moldaram sua resistência física e moral, seu compromisso com a busca pela verdade, sua crítica constante ao poder e à fama e sua postura ética firme foram os pilares que sustentaram sua jornada filosófica e que o levariam a desafiar as normas da sociedade ateniense até o fim de sua vida. No coração de Atenas, onde a filosofia e o debate público se entrelaçavam com a vida cotidiana, Sócrates começou a deixar sua marca de maneira irreversível. Enquanto muitos de seus contemporâneos, como os sofistas, buscavam ensinar habilidades práticas para o sucesso social, Sócrates começou a desenvolver um método que desafiava diretamente as normas estabelecidas de ensino e conhecimento. Em vez de propagar verdades ou ensinar fórmulas prontas, ele fez algo radicalmente diferente. Ele questionava. Ele questionava não apenas o conhecimento dos outros, mas também o próprio fundamento do saber humano. O método socrático, como ficaria conhecido, não consistia em um conjunto rígido de regras ou um sistema filosófico fechado. Era uma arte de diálogo, de questionamento incessante e de exposição das contradições em que a maioria das pessoas, mesmo as mais consideradas sábias, se encontrava. Esse método se desenrolava nas praças públicas, nos ginásios e nos mercados de Atenas, lugares onde os cidadãos se reuniam para discutir não só política, mas todos os aspectos da vida social, moral e filosófica. Sócrates fazia questão de estar entre os homens comuns, ao lado dos cidadãos atenienses, longe das torres de marfim das academias tradicionais. Ele se interessava pela sabedoria prática, pela moral que orienta o dia a dia e a verdade que permeia as ações humanas, mais do que pela filosofia abstrata ou distante da realidade cotidiana. Sócrates estava convencido de que o caminho para a sabedoria começava com a percepção de que não se sabe. Essa premissa, só sei que nada sei, tornou-se um dos pilares centrais de sua filosofia e sua estratégia de ensino. A humildade intelectual era para ele a base de qualquer verdadeira busca pelo conhecimento. Ele acreditava que, para alcançar a sabedoria, era necessário primeiro admitir a própria ignorância, em vez de se orgulhar de uma falsa erudição ou da segurança nas próprias opiniões. Para Sócrates, o maior obstáculo ao conhecimento não era a falta de informações, mas a falsa confiança no que se pensa saber. Ele defendia que a maioria das pessoas, especialmente os políticos, poetas, artesãos e outros especialistas, estavam convencidas de que sabiam algo, quando na verdade estavam distantes da verdadeira sabedoria. Mas, ao contrário dos filósofos que acreditavam que a sabedoria vinha do acúmulo de saberes ou de teorias complexas, Sócrates procurava desmistificar a visão de que a sabedoria era algo externo, algo a ser adquirido de forma linear. Ele não tinha a pretensão de ensinar um conhecimento sistemático ou fazer de seus interlocutores sábios da noite para o dia. Seu método era justamente o oposto. Ele os fazia perceber suas limitações, desconstruindo suas certezas, e, ao fazer isso, provocando um despertar da reflexão profunda. As conversas de Sócrates, muitas vezes travadas nas ágoras e nas ruas de Atenas, eram carregadas de uma ironia que surpreendia tanto os cidadãos quanto os filósofos da época. A ironia socrática não era uma forma de deboche ou de escárnio, mas uma técnica para levar os outros a reconhecerem suas próprias contradições. Sócrates não começava um diálogo afirmando o que sabia ou queria ensinar. Em vez disso, ele fazia perguntas simples e aparentemente inocentes, como: o que é a coragem? Ou o que é a justiça? Ele então escutava atentamente as respostas dos outros, apenas para logo, com uma série de novas perguntas, mostrar que as respostas eram inconclusivas ou contraditórias. Esse processo de perguntar e expor as contradições, sem oferecer respostas prontas, era uma das características fundamentais de seu método.
Ao longo de suas conversas, Sócrates desafiava todos os tipos de pessoas: políticos que se consideravam sábios devido à sua posição social, poetas que acreditavam conhecer a verdade através da inspiração divina e artesãos que se viam como mestres em sua profissão. Sócrates, com sua ironia e seu método de questionamento, conseguia expor o vazio que existia por trás das afirmações de autoridade desses indivíduos. Ao forçá-los a refletir sobre suas próprias ideias, ele os fazia perceber que, embora se considerassem sábios, suas respostas eram muitas vezes superficiais ou inconsistentes. Em muitos casos, isso gerava uma sensação de desconforto ou humilhação, já que as pessoas geralmente não estavam acostumadas a ser desafiadas dessa forma, principalmente por alguém de origem humilde como Sócrates. Essa abordagem, que mais desafiava do que ensinava, gerava reações diversas. Alguns ficavam irritados, outros se sentiam desconfortáveis ao perceberem que suas certezas eram, na verdade, apenas presunções. No entanto, Sócrates não procurava refutar ou descreditar essas pessoas de forma humilhante. Ele acreditava que, ao questionar e expor contradições, ele estava fazendo um serviço ao revelar as falácias, e assim, permitindo que os outros buscassem uma forma mais genuína de entender a verdade. Para Sócrates, o conhecimento só poderia ser adquirido quando as falsas crenças fossem descartadas e a mente fosse aberta para a verdadeira compreensão. Ao usar esse método, Sócrates não buscava apenas a verdade de forma teórica, mas uma verdade moral que pudesse ser aplicada na vida cotidiana. Ele queria que seus interlocutores se tornassem mais conscientes de seus próprios valores, crenças e comportamentos. A busca pelo saber, para Sócrates, era inseparável da busca pela virtude. E ao questionar as concepções populares sobre o que era certo e errado, ele estava propondo uma reflexão ética profunda, que visava não apenas o entendimento intelectual, mas uma transformação prática das atitudes e ações humanas. O método socrático se distinguia não apenas pela forma como questionava, mas também pela ausência de respostas definitivas. Sócrates não pretendia fornecer respostas prontas. Ele acreditava que as respostas definitivas ou fáceis levavam à estagnação intelectual e moral. Em vez disso, ele instigava seus interlocutores a refletirem continuamente sobre suas próprias vidas e ações. Para ele, o processo de questionar era mais importante do que encontrar respostas definitivas. Ao forçar as pessoas a reconhecerem a complexidade e a incerteza das questões que enfrentavam, ele procurava despertar nelas um desejo contínuo de aprender e melhorar. Foi através desse método de questionamento implacável e da exposição das falácias e contradições de seus interlocutores que Sócrates construiu sua reputação como uma figura singular e, por vezes, polêmica em Atenas. Muitos dos que o seguiam não eram apenas admiradores de sua sabedoria, mas de sua coragem de desafiar as normas estabelecidas e de agir em desacordo com as convenções da sociedade. Sua prática diária de questionamento e busca pela verdade se tornou um modelo para a filosofia, e seu legado se estendeu para além de sua própria vida, influenciando filósofos e pensadores ao longo dos séculos. Em última análise, o método socrático representava uma proposta radical. Ele não era um professor no sentido tradicional da palavra, mas sim um guia para a reflexão e para a autodescoberta. Sua ênfase estava na ideia de que a verdadeira sabedoria não vem de fora, de uma autoridade que impõe respostas, mas de dentro, de uma constante autocrítica e de uma disposição para questionar as próprias crenças e valores. No cenário intelectual de Atenas, no século V a.C., os sofistas eram figuras proeminentes. Mestres de oratória e retórica, eles ofereciam educação prática, ensinando a arte de convencer e a habilidade de argumentar de forma eficaz, independentemente da veracidade ou moralidade do conteúdo argumentado. Para os sofistas, o principal objetivo era ensinar a vencer debates e obter sucesso pessoal e político. Essa abordagem, centrada na técnica de argumentação, contrastava com a filosofia de Sócrates,
que, apesar de também se envolver em debates, tinha um propósito profundamente diferente. Enquanto os sofistas se dedicavam à manipulação da palavra para alcançar poder ou fama, Sócrates estava comprometido com a busca pela verdade e pela compreensão moral. A diferença entre Sócrates e os sofistas era fundamental não apenas em termos de método, mas também em sua concepção de conhecimento e moralidade. Para os sofistas, tudo era relativo. Não havia uma verdade absoluta, pois as crenças e os valores variavam de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade. O que era certo em Atenas poderia ser errado em Esparta. E para os sofistas isso não era um problema, mas uma realidade que deveria ser aceita. Eles ensinavam que a habilidade de argumentar de forma convincente era mais importante do que chegar a um consenso sobre a verdade. Se alguém fosse capaz de convencer os outros de que sua visão estava certa, então isso seria suficiente para estabelecer uma verdade funcional na prática. Sócrates, por outro lado, via esse relativismo como uma ameaça à verdadeira sabedoria. Para ele, havia uma verdade objetiva que não dependia das opiniões individuais ou da capacidade de convencer os outros. Ele acreditava que a verdadeira virtude e o conhecimento não poderiam ser negociados com base na conveniência ou nos interesses pessoais. O conceito de verdade para Sócrates era universal e imutável. O que ele buscava, portanto, não era vencer um debate, mas compreender a essência das coisas e descobrir, por meio do questionamento, o que era verdadeiramente justo, belo e bom. A crítica de Sócrates aos sofistas e ao relativismo moral era uma das mais incisivas de sua filosofia. Ele não apenas rejeitava a ideia de que todas as opiniões eram igualmente válidas, mas também atacava a maneira como os sofistas utilizavam a retórica para manipular as massas. Para Sócrates, a retórica vazia não apenas distorcia a verdade, mas também corrompia a moralidade. A busca pelo poder e pela vitória nos debates, sem a consideração dos valores fundamentais da justiça e da virtude, não fazia sentido. Sócrates acreditava que a retórica sem um compromisso com a verdade era uma ferramenta perigosa, capaz de enganar as pessoas e desviar a atenção do que realmente importa na vida. Enquanto os sofistas ensinavam seus alunos a serem hábeis no uso das palavras e na manipulação das emoções, Sócrates procurava ensinar algo muito mais profundo: a habilidade de questionar, refletir e buscar a verdade com humildade. Ele desafiava aqueles que se orgulhavam de sua habilidade em vencer discussões, afirmando que essa habilidade era inútil se não fosse guiada pela busca pela virtude e pela verdade. A sua crítica à retórica sofista não era apenas uma rejeição de suas técnicas, mas uma denúncia da superficialidade da sabedoria que essas técnicas criavam. Sócrates não via a retórica como uma ferramenta de conquista pessoal, mas como um meio para iluminar o caminho para a verdade e para a virtude. Além disso, a figura de Sócrates se tornava cada vez mais controversa à medida que ele aprofundava sua crítica à sociedade ateniense e aos seus valores. Enquanto alguns viam nele um modelo de sabedoria e integridade, outros o viam como uma ameaça à ordem estabelecida. Sócrates não era apenas um filósofo que questionava as ideias sobre a moral e a verdade. Ele questionava as próprias bases da sociedade ateniense, com suas noções de poder, sucesso e sabedoria. Isso o tornava um alvo fácil para aqueles que estavam no poder ou que se beneficiavam das normas sociais vigentes. Sua postura crítica incomodava a elite política e intelectual de Atenas, que via em suas palavras uma forma de desafiar sua autoridade. Sócrates, com sua ironia e seu questionamento implacável, expunha as falácias nos argumentos daqueles que se julgavam sábios, criando uma sensação de desconforto nos que eram confrontados por suas perguntas. Muitos dos políticos e oradores de Atenas, que eram habituados a persuadir as massas com discursos eloquentes e retórica vazia, viam em Sócrates uma figura que ameaçava suas posições e sua autoridade. Isso os levou a descreditá-lo publicamente, acusando-o de corromper a juventude e de ensinar perigosas filosofias que questionavam os valores tradicionais da cidade.
Apesar disso, Sócrates ganhou muitos admiradores, especialmente entre os jovens de Atenas. Sua crítica ao establishment e sua disposição em desafiar as ideias estabelecidas atraíram aqueles que buscavam algo mais genuíno e substancial do que os discursos vazios dos sofistas. Sócrates oferecia uma alternativa, um caminho de autoconhecimento e reflexão. Ele não oferecia respostas fáceis, mas instigava os jovens a pensar por si mesmos, a questionar tudo o que lhes era dado como verdade. Ele se tornou uma espécie de mentor para muitos desses jovens, que viam nele um modelo de coragem intelectual e moral. Essa relação com os jovens foi um dos principais motivos pelos quais Sócrates foi visto como uma figura perigosa por muitos. Ele não apenas questionava os poderosos e as estruturas de autoridade, mas também influenciava os jovens a pensar criticamente sobre o que era considerado certo e justo. Em uma cidade como Atenas, onde a estabilidade política era constantemente ameaçada e a democracia estava sendo desafiada, o fato de Sócrates estar moldando as mentes da geração mais jovem gerava grande apreensão. Seus seguidores, que muitas vezes eram alunos da sofisticação intelectual da cidade, começavam a questionar não apenas a autoridade de seus mestres, mas também as próprias instituições que governavam Atenas. Embora Sócrates fosse admirado por muitos de seus seguidores, ele também passou a ser visto como uma figura divisiva. Seus questionamentos e sua postura desafiadora o tornaram alvo de críticas ferozes. Muitos de seus detratores o viam como um corrompedor da juventude, um homem que desestabilizava as normas morais e sociais da cidade. Sua crescente oposição ao relativismo moral dos sofistas e à retórica vazia do poder político se transformava em um desafio direto ao próprio sistema de crenças que sustentava a sociedade ateniense. E à medida que essa tensão aumentava, a figura de Sócrates se tornava cada vez mais complexa, como um mártir intelectual para uns e uma ameaça para outros. Ao final, a relação de Sócrates com os sofistas e a crítica constante à retórica vazia e ao relativismo moral foram elementos centrais que o definiram como uma figura filosófica única. Sua vida e suas ideias continuariam a influenciar profundamente a filosofia ocidental, mas a tensão entre a busca pela verdade e o poder da retórica ficaria para sempre, marcada em seu julgamento e em sua morte. No cerne do pensamento de Sócrates, uma ideia se destaca com clareza: o cuidado com a alma é mais importante do que qualquer outra busca material ou social. Para ele, a vida examina não só as ações, mas, sobretudo, o caráter e a moralidade. A busca incessante pela verdade, a reflexão sobre o que é bom, justo e virtuoso era a base de sua filosofia, e esse cuidado com a alma deveria ser a maior prioridade de qualquer ser humano. Sócrates acreditava que a riqueza, o poder ou a reputação tão valorizados pela sociedade ateniense eram, na verdade, efêmeros e vazios, se não acompanhados de uma vida ética e virtuosa. Para ele, o objetivo da vida não era a acumulação de bens ou status, mas a perfeição do caráter e o cultivo da sabedoria. A ideia de que a alma deveria ser cuidada em primeiro lugar está entrelaçada com a noção de que a virtude é um tipo de conhecimento. Sócrates não via a virtude como algo dado ou imutável, nem como algo que pudesse ser adquirido por riqueza ou poder. Para ele, ser virtuoso não era simplesmente cumprir um conjunto de regras ou agir de maneira socialmente aceitável. A verdadeira virtude se originava do entendimento profundo do que é certo e bom. Quando alguém compreende o que é realmente bom, ele age de acordo com esse conhecimento. A virtude, para Sócrates, é inseparável do conhecimento, sendo uma forma de sabedoria prática que pode ser cultivada por todos aqueles dispostos a questionar suas próprias crenças e examinar suas ações. Dessa forma, o conceito socrático de virtude está intimamente ligado à busca pela verdade. Sócrates acreditava que a ignorância era a principal causa do erro moral. Quando as pessoas não conheciam verdadeiramente o que era bom ou justo, elas estavam propensas a agir de maneira errada. O erro moral não era, portanto, uma falha de caráter intencional, mas uma consequência da ignorância. Para Sócrates, a verdadeira
Sabedoria não apenas iluminava o intelecto, mas também orientava as ações e a moralidade. Um homem que compreende verdadeiramente o que é bom e justo, naturalmente se comporta de maneira virtuosa, porque suas ações são guiadas pelo conhecimento, não pela paixão ou pela busca de recompensas externas. A crença de Sócrates de que a virtude é conhecimento pode ser vista como uma tentativa de integrar a ética à própria natureza racional do ser humano. Ele sugeria que, se alguém compreendesse realmente o que era bom, não haveria razão para agir de maneira errada. O erro moral, portanto, era o resultado direto da ignorância, da falta de conhecimento verdadeiro sobre o que era justo. Isso não significava que Sócrates acreditasse que todos eram capazes de alcançar uma sabedoria profunda sem esforço, mas que o esforço contínuo para entender o que é moralmente correto e agir de acordo com essa compreensão era a chave para alcançar a verdadeira virtude. Ao enfatizar que a alma deve ser cuidada mais do que qualquer outro aspecto da vida, Sócrates fazia uma crítica profunda às prioridades da sociedade ateniense. Em uma cidade que valorizava a busca por poder e riqueza, e onde as disputas políticas e sociais frequentemente determinavam o valor de um indivíduo, Sócrates propunha uma visão radicalmente diferente. Ele sugeria que, em vez de buscar o sucesso externo, os atenienses deveriam focar no cultivo de uma vida interna mais rica e virtuosa. Para Sócrates, a verdadeira realização não estava na conquista de bens materiais ou de status social, mas no aperfeiçoamento moral e intelectual. Esse foco no cuidado da alma e na prática da virtude foi um dos maiores legados de Sócrates e um dos elementos que mais impactaram seus discípulos e a filosofia ocidental subsequente. Platão, o discípulo mais famoso de Sócrates, foi profundamente influenciado por essa perspectiva ética. A ênfase socrática na virtude como conhecimento e na importância do exame constante da vida tornou-se central não apenas para a filosofia de Platão, mas também para a tradição filosófica que se seguiria. Platão, em suas obras, desenvolveu as ideias de Sócrates de maneira sistemática, e a filosofia socrática tornou-se a espinha dorsal da ética platônica. Platão acreditava que, através da razão e do conhecimento, os seres humanos poderiam acessar uma realidade transcendente de ideias perfeitas, incluindo a ideia de bem. Para Platão, Sócrates representava a busca intransigente por esse bem supremo, e sua filosofia foi central para a construção da noção de que a moralidade não era relativa, mas algo que podia ser conhecido de forma objetiva. Além de Platão, outras figuras influenciadas pela filosofia de Sócrates também continuaram a desenvolver suas ideias éticas, como Aristóteles, que, embora criticando alguns aspectos da filosofia socrática, também herdou de Sócrates a ênfase na razão como guia para a moralidade. A ideia socrática de que o conhecimento é o caminho para a virtude influenciaria não apenas os filósofos da antiguidade, mas também pensadores medievais, como Santo Agostinho, e filósofos modernos, como René Descartes e Immanuel Kant. A ênfase de Sócrates no cuidado com a alma e na virtude como conhecimento também teve um impacto profundo em outras áreas da filosofia, como a educação. A ideia de que a educação não deve se limitar ao aprendizado de fatos ou habilidades técnicas, mas deve ser uma busca constante pela verdade e pela melhoria moral, tornou-se um dos fundamentos da tradição educacional ocidental. Sócrates via a educação como uma prática de autodescobrimento, em que o aluno não era simplesmente um recipiente passivo de informações, mas um participante ativo na busca por sabedoria. A crítica de Sócrates à sociedade de seu tempo, que priorizava a riqueza, o poder e a reputação, também ecoaria em toda a tradição filosófica subsequente. Filósofos tanto antigos quanto modernos se deparariam com o dilema ético que Sócrates levantou. Até que ponto devemos nos submeter às convenções sociais e buscar os bens materiais? E até que ponto devemos nos dedicar ao cultivo de nossa moralidade e caráter interior? Sócrates, com sua vida e seus ensinamentos, nos deixou a resposta. A verdadeira felicidade e realização vem da prática da virtude, do cuidado com a alma e da busca constante pela verdade. Embora Sócrates tenha sido condenado à morte e suas ideias frequentemente criticadas durante sua vida,
Seu legado filosófico perdurou por séculos. Ele mostrou ao mundo que a filosofia não era uma disciplina acadêmica afastada da vida cotidiana, mas uma prática diária que poderia transformar a maneira como as pessoas vivem e agem. Ao focar no cuidado da alma, na busca pela virtude e no exame constante da própria vida, Sócrates deixou uma marca indelével na história do pensamento ocidental, e suas ideias continuam a influenciar e inspirar até hoje. A Atenas do final do século V a.C. atravessava uma fase de profunda instabilidade política e social. A cidade, que antes havia se orgulhado de seu poder militar e político, agora se via dilacerada por derrotas militares e divisões internas. O impacto da Guerra do Peloponeso contra Esparta havia sido devastador, e embora Atenas ainda fosse uma potência econômica e cultural, o sofrimento causado pelas perdas no campo de batalha e pelas tensões políticas era palpável. A guerra, que se arrastou por quase 3 décadas, acabou com a vitória de Esparta e o enfraquecimento irreversível do Império Ateniense. A grande cidade que antes dominava o mundo grego agora se via com suas forças militares e morais em frangalhos. Além da derrota militar, Atenas enfrentava uma crise interna de governança e de identidade. Após o conflito, a democracia ateniense foi abalada e o ressentimento social se espalhou rapidamente. A cidade estava tomada pelo medo da instabilidade e pela sensação de que a ordem social estava prestes a se desfazer. A nobreza, que havia sido humilhada pela derrota, via o enfraquecimento das instituições democráticas como uma oportunidade para retomar o poder. Ao mesmo tempo, havia uma classe popular traumatizada pela guerra e pelas dificuldades econômicas que via os governantes como responsáveis pelo desastre. Havia, portanto, um terreno fértil para a instabilidade política, e os cidadãos inseguros quanto ao futuro buscavam por culpados. Foi nesse contexto de insegurança e medo da desordem que a figura de Sócrates começou a ser vista de maneira cada vez mais negativa. Sócrates, com sua postura crítica e desconcertante, desafiava abertamente as normas e valores tradicionais da cidade. Seu método socrático de questionamento, que expunha as contradições e falácias dos poderosos e das figuras de autoridade, passou a ser encarado como uma ameaça direta à estabilidade da sociedade ateniense. Naquela época, a cidade precisava de unidade, e Sócrates, ao questionar tudo, parecia estar minando a confiança das pessoas em suas instituições. A postura irreverente de Sócrates, que já causava desconforto entre os mais conservadores, foi vista com ainda mais desconfiança em tempos de crise. Ele não se importava em desafiar as convenções políticas e sociais, e seus diálogos com os jovens atenienses se tornaram um ponto de atrito. Muitos dos discípulos de Sócrates eram jovens de famílias influentes, e o filósofo, com sua crítica impiedosa às instituições, passava a ser associado ao radicalismo e ao questionamento da própria fundação moral e política da cidade. A influência de Sócrates sobre os jovens era particularmente alarmante para os governantes atenienses, pois ele não apenas questionava os valores tradicionais, mas também inspirava uma geração a pensar por si mesma, desafiando a autoridade dos mais velhos e os valores convencionais. Para aqueles que defendiam a ordem e a estabilidade da cidade, o filósofo parecia ser um corrompedor da juventude, uma figura perigosa que minava os pilares da sociedade com suas críticas incessantes. Esse medo de Sócrates estava relacionado à sua capacidade de questionar as bases do poder e da moralidade. Em um momento de crise, onde a cidade buscava respostas e líderes fortes para restaurar a ordem, a abordagem de Sócrates, que não oferecia soluções simples ou soluções práticas para os problemas da cidade, era vista como um obstáculo. Ele questionava o valor da riqueza, do poder e da fama, e desafiava os governantes, os poetas e os sofistas, os quais eram vistos como símbolos de autoridade e sabedoria. Ao expor as falácias e contradições de figuras públicas, Sócrates estava colocando em xeque a legitimidade de muitos dos valores sobre os quais Atenas se erguia. Isso era especialmente perigoso em tempos de incerteza, quando os cidadãos precisavam sentir que suas instituições ainda eram válidas e capazes de restaurar a ordem.
A resposta dos atenienses a Sócrates refletia um sentimento crescente de vulnerabilidade. Muitos viam sua postura filosófica como uma afronta direta aos esforços da cidade para se reconstruir e retomar sua posição de destaque no mundo grego. Os líderes políticos, que lutavam para restaurar a confiança nas instituições democráticas, viam em Sócrates um obstáculo a essa reconstrução. A ideia de que a juventude, influenciada por ele, começava a questionar a moralidade, a autoridade e as tradições da cidade, alimentava ainda mais o ressentimento contra o filósofo. Ao mesmo tempo, os sofistas, cujas ideias e ensinamentos haviam sido criticados por Sócrates ao longo de sua vida, também viram uma oportunidade de atacar o filósofo. Muitos sofistas e oradores, que ganhavam a vida ensinando a arte da retórica e da persuasão, estavam dispostos a defender a ordem estabelecida contra o questionamento radical de Sócrates. Para eles, o método socrático era uma ameaça, pois colocava em risco sua habilidade de manipular as massas e vencer debates através da persuasão, sem realmente se importar com a verdade. Mas foi o crescente ressentimento social que realmente consolidou a imagem de Sócrates como uma ameaça. Em uma cidade onde o medo da desordem e a busca por estabilidade estavam no centro das preocupações, a postura filosófica de Sócrates, que desafiava a autoridade, sem oferecer respostas práticas ou soluções concretas, tornou-se algo insustentável. Sua recusa em se submeter às expectativas da sociedade, sua ironia, suas críticas à riqueza e ao poder, tudo isso fazia com que ele fosse cada vez mais visto como alguém que estava desestabilizando a ordem. À medida que a tensão política aumentava, a figura de Sócrates se tornava ainda mais polarizadora. Alguns viam nele um herói da liberdade de pensamento e um farol de virtude em um momento de corrupção, enquanto outros o viam como uma figura perigosa, disposta a minar a confiança nas instituições e a incitar a subversão. Essa polarização, finalmente, levou à acusação formal de Sócrates de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade, acusações que, eventualmente, culminariam em seu julgamento e condenação à morte. Sócrates, com sua postura firme e sua recusa em se submeter às normas da cidade, tornou-se o símbolo de tudo o que era considerado problemático em tempos de crise. Para muitos atenienses, ele personificava o caos intelectual e moral em um momento de necessidade de estabilidade. Sua morte, após ser condenado à pena de morte, representaria o fim de uma era de questionamentos filosóficos que desafiavam as certezas da cidade, mas também o início de um legado que continuaria a influenciar a filosofia ocidental por séculos. O julgamento de Sócrates, que ocorreu no ano de 399 a.C., é um dos eventos mais emblemáticos da história da filosofia, não apenas por ser o fim trágico de uma vida dedicada à busca pela verdade, mas também pelo modo como Sócrates se comportou diante da acusação de impiedade e corrupção da juventude. Esse julgamento reflete o confronto entre a verdade filosófica e a pressão das normas sociais e políticas. Sócrates, com sua característica postura de não se submeter às expectativas de sua cidade, enfrentou as acusações com uma firmeza incomum, o que o tornaria uma figura ainda mais controversa. As acusações que levaram Sócrates a ser levado ao tribunal ateniense eram, de certa forma, previsíveis, dada sua postura desafiadora. Ele foi acusado de impiedade, por não acreditar nos deuses da cidade, e de corromper a juventude, influenciando os jovens atenienses a questionar as tradições e valores estabelecidos. Esses dois pontos, que se entrelaçam em um único processo, refletiam a tensão crescente entre o filósofo e a sociedade ateniense, que temia que a busca incessante pela verdade e a rejeição das convenções sociais pusessem em risco a estabilidade da cidade. O funcionamento do tribunal ateniense, com sua abordagem democrática, era um reflexo da própria Atenas. O tribunal era composto por um grande número de cidadãos, cerca de 500, escolhidos por sorteio, que eram responsáveis por julgar os acusados. O sistema ateniense permitia que a população participasse diretamente das decisões jurídicas, e esse processo se dava por meio de votação. No caso de Sócrates, a votação dos jurados seria crucial,
pois ele enfrentava a possibilidade de ser condenado à morte, o que se tornaria realidade após sua defesa, de forma paradoxal, contrariar todas as expectativas de um réu que buscasse apaziguar o tribunal. Sócrates não se esquivou de se defender, mas, ao contrário, adotou uma postura provocadora, que certamente não agradou a muitos dos presentes no tribunal. Sua defesa não foi uma tentativa de se justificar ou de mostrar arrependimento. Em vez disso, ele usou o julgamento como uma oportunidade para reafirmar suas convicções filosóficas e questionar o próprio processo, o próprio sistema de justiça que o estava julgando. Sócrates não procurava escapar de sua acusação, mas, ao contrário, fez dela um ponto de reflexão sobre a natureza da virtude, da sabedoria e da moralidade. Durante sua defesa, que ficou registrada na obra Apologia de Sócrates de Platão, o filósofo se recusou a se mostrar submisso ou a pedir desculpas por suas ações. Em vez de se desculpar por suas críticas à sociedade e aos poderosos de Atenas, Sócrates defendeu seu método de questionamento e sua missão de provocar os cidadãos a refletirem sobre suas próprias vidas e crenças. Para ele, a verdadeira sabedoria estava na consciência da própria ignorância, e por isso ele considerava que sua missão de desafiar as convenções era justa e necessária. Um dos pontos mais contundentes de sua defesa foi sua explicação sobre a acusação de impiedade. Sócrates, ao contrário de simplesmente negar a acusação, argumentou que suas ações não eram uma negação dos deuses da cidade, mas sim uma busca pela verdade divina. Ele disse que, de fato, acreditava que um Deus o havia enviado para questionar os cidadãos de Atenas e para ajudá-los a alcançar uma vida mais virtuosa. Sócrates via sua missão como divina e acreditava que estava cumprindo um mandato dado por algo superior, e não por um desejo de corromper a cidade ou negar a religião. Em relação à acusação de corromper a juventude, Sócrates também não tentou se justificar de forma tradicional. Em vez disso, ele argumentou que seu método de questionamento não corrompia, mas educava. Ele disse que não procurava incitar os jovens contra seus pais ou contra as autoridades, mas sim incentivava a reflexão crítica. Para Sócrates, o verdadeiro educador não era aquele que impunha verdades, mas o que ajudava os outros a buscar o conhecimento por si mesmos. Ele alegava que, ao contrário do que muitos pensavam, ele não estava corrompendo os jovens, mas, na verdade, os estava tornando mais conscientes de suas próprias limitações e da necessidade de buscar a verdade. Sócrates também fez questão de destacar que não estava sendo julgado por ações concretas de corrupção ou de impiedade, mas por sua atitude filosófica, por seu método de questionamento e por sua recusa em se submeter aos padrões e expectativas da sociedade ateniense. A cidade, segundo ele, estava condenando-o não pelas suas ações, mas pela sua própria forma de viver, pela sua recusa em seguir as convenções estabelecidas. Em sua defesa, Sócrates deixou claro que ele não era um criminoso, mas alguém que, pela sua busca incessante pela verdade, se tornara uma figura desconfortável para a cidade. Essa atitude de Sócrates, de recusar-se submeter a uma defesa submissa ou de apelo à misericórdia, foi vista como uma afronta pelas autoridades de Atenas. Ele sabia que sua postura poderia ser interpretada como desrespeitosa, mas sua missão de viver de acordo com seus princípios era mais importante do que a sua vida. Sócrates não demonstrou medo diante da possibilidade concreta de ser condenado à morte. Sua recusa em ceder à pressão das autoridades ou de tentar se justificar diante da acusação apenas consolidou sua imagem de um homem comprometido com a verdade acima de tudo. Ele sabia que, ao aceitar a morte, estaria mostrando ao mundo a integridade de suas convicções filosóficas. Após sua defesa, a votação dos jurados não favoreceu Sócrates. Ele foi condenado à morte por corromper a juventude e por impiedade. A pena de morte foi imposta a Sócrates, e o filósofo, como sempre, manteve sua postura firme, sem demonstrar arrependimento. Ele não tentou fugir da condenação e não procurou apelar por clemência. Ao invés disso, ele aceitou a sentença com dignidade, afirmando que uma vida sem filosofia seria um erro. Sócrates, ao ser condenado,
Não se mostrou derrotado, mas continuou firme em suas crenças, demonstrando que sua missão de ensinar a verdade e a virtude era mais importante do que qualquer consideração pessoal. A atitude de Sócrates durante seu julgamento e defesa é um dos momentos mais marcantes da história da filosofia. Sua recusa em ceder à pressão social e sua disposição para morrer em defesa de suas convicções filosóficas mostraram ao mundo o que ele considerava ser o verdadeiro propósito da vida humana: a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento e o cuidado com a alma, acima de qualquer medo ou desejo de sobrevivência. O julgamento e a condenação de Sócrates se tornaram símbolos do conflito eterno entre a verdade e o poder, entre a integridade moral e a conformidade com as normas estabelecidas pela sociedade. Após o julgamento, Sócrates foi condenado à morte por sua suposta impiedade e por corromper a juventude de Atenas. Sua sentença foi a ingestão de cicuta, um veneno letal utilizado na Grécia Antiga para aplicar a pena de morte. A condenação não foi apenas um revés para Sócrates, mas também um momento crucial na história da filosofia, pois refletiu a tensão entre a busca pela verdade, a integridade moral e as normas da sociedade. Enquanto a cidade de Atenas buscava um culpado para suas crises internas, Sócrates permaneceu firme, sem se curvar às pressões para mudar sua postura. A morte, para ele, não era um fim trágico, mas uma consequência inevitável de sua missão filosófica. Nos dias que se seguiram à sua condenação, seus amigos e discípulos tentaram de diversas formas convencê-lo a fugir. Sabiam que Sócrates era um homem com muitos admiradores, e muitos acreditavam que sua morte seria uma grande perda não apenas para Atenas, mas para toda a filosofia. Além disso, as autoridades que o condenaram não eram vistas por seus seguidores como justas, mas como uma expressão de uma sociedade corrompida. Assim, um pequeno grupo de amigos de Sócrates, incluindo Platão, propôs que ele fugisse da cidade e se escondesse, oferecendo-lhe a oportunidade de escapar da morte. Essa proposta de fuga, no entanto, foi rejeitada por Sócrates de maneira firme e clara. Para ele, fugir seria uma violação direta das leis da cidade. Mesmo que sua condenação fosse injusta, Sócrates acreditava que ele tinha um dever moral de respeitar as leis de Atenas, que haviam sido as mesmas que lhe deram a liberdade para viver e filosofar. Ele considerava que uma vida vivida de maneira coerente com os próprios princípios, mesmo diante da injustiça, era a verdadeira forma de honrar as leis e a justiça. Sócrates não via a fuga como uma opção moralmente aceitável, pois, ao violar a lei, ele estaria abrindo mão da sua própria coerência. Ele acreditava que, ao desobedecer às leis da cidade, estaria enfraquecendo a autoridade das mesmas e contrariando a própria razão de ser da sociedade. A reflexão de Sócrates sobre a justiça, o dever e a coerência moral durante esse período final foi profunda e reveladora. Ele acreditava que a verdadeira justiça não poderia ser comprometida, mesmo diante da morte. A justiça, para Sócrates, era uma virtude que se mantinha intacta, independentemente das circunstâncias. Fugir seria uma violação do que ele sempre defendeu, a busca pela virtude, pela sabedoria e pela integridade. Ele estava disposto a morrer antes de abrir mão desses princípios. Sócrates entendia que a justiça não se limitava às regras de uma sociedade ou aos decretos de um tribunal. Ela envolvia a coerência interna, a retidão moral e a busca pela verdade, mesmo quando as consequências pessoais fossem duras e difíceis de enfrentar. Nos últimos momentos antes de sua morte, Sócrates demonstrou uma serenidade incomum. Ele não estava preocupado com a dor física que a ingestão do veneno causaria, nem com o fato de que sua vida estava chegando ao fim. Para ele, a morte era simplesmente uma transição, algo natural e inevitável. A morte, em sua visão, não era um mal, mas parte do ciclo da vida, e sua vida já havia cumprido seu propósito. Ao contrário de muitos que enfrentariam a perspectiva da morte com medo ou angústia, Sócrates enfrentou-a com uma calma e dignidade notáveis. Sua atitude diante da morte era um reflexo de sua filosofia de vida. Viver de acordo com os princípios da virtude e da sabedoria, sem se submeter às distrações ou pressões externas, era a verdadeira forma de alcançar a paz interior.
A serenidade de Sócrates diante da morte teve um impacto profundo sobre seus seguidores e discípulos. Platão, que estava presente no momento da condenação, foi profundamente tocado pela postura de seu mestre. Ele não apenas assistiu à morte de Sócrates como discípulo, mas também como alguém que já começava a compreender o impacto dessa experiência em sua própria vida e em sua futura obra filosófica. Sócrates, mesmo na iminência da morte, continuou a ser um modelo de integridade moral e de dedicação à busca pela verdade. Ele não sucumbiu ao medo nem ao desespero, mas manteve-se firme em sua visão da vida e da morte, sustentando sua postura filosófica até o último momento. Nos diálogos de Platão, especialmente em obras como Fédon, é possível perceber o peso da influência que Sócrates teve sobre seus discípulos durante os últimos momentos de sua vida. Sócrates usou a ocasião de sua morte para continuar ensinando e refletindo sobre temas fundamentais da filosofia. Ele falou sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza da morte e sobre o que constitui uma vida bem vivida. Ele argumentava que a morte não era o fim, mas uma transição para algo além, um novo estágio no ciclo da existência. Sócrates acreditava que, se a alma era imortal, sua partida do corpo deveria ser vista não com tristeza, mas com a expectativa de um novo tipo de conhecimento e compreensão. No momento em que Sócrates bebeu o veneno, ele permaneceu tranquilo, sem qualquer sinal de medo. Seus discípulos, por outro lado, estavam visivelmente abalados, alguns deles chorando em silêncio, outros tentando se manter compostos, mas todos claramente tocados pela dignidade e pela serenidade de seu mestre. Sócrates, no entanto, observou os momentos finais com calma e até mesmo com uma leve ironia, como se a própria experiência da morte fosse, para ele, uma última lição sobre o caráter humano e sobre a importância de viver de acordo com os princípios mais elevados. A morte de Sócrates foi um acontecimento marcante, não apenas para seus discípulos, mas para a própria cidade de Atenas. Sua execução simbolizava a derrota da filosofia diante da rigidez das normas políticas e sociais de sua época. Sócrates, que passou toda a sua vida questionando e desafiando as convenções, agora era silenciado pela cidade que ele amava e na qual se dedicou a ensinar. No entanto, seu legado foi imortalizado. Sua disposição para enfrentar a morte com dignidade e suas reflexões sobre justiça e virtude continuariam a influenciar gerações de pensadores e filósofos ao longo dos séculos. O impacto emocional sobre seus seguidores foi profundo. Platão e outros discípulos de Sócrates tornaram-se os herdeiros de seu pensamento e passaram a espalhar sua filosofia pelo mundo grego. Sócrates não apenas deixou um legado intelectual, mas também uma marca profunda na moralidade, na educação e na busca pela verdade. Sua morte, longe de enfraquecer suas ideias, fortaleceu-as, tornando-o um mártir da filosofia e um símbolo eterno da integridade diante da adversidade. A morte de Sócrates, ocorrida em 399 a.C., não apenas pôs fim a uma vida de questionamentos e reflexões, mas também transformou o filósofo em um símbolo perene da luta pela liberdade intelectual e pela integridade moral. Sua execução por meio da ingestão de cicuta não foi apenas o término de sua existência física, mas o ponto de inflexão que solidificou sua imagem como mártir da filosofia. Sócrates, que ao longo de sua vida desafiou as normas sociais, políticas e intelectuais de Atenas, agora se tornava um ícone de resistência contra a injustiça e a opressão do pensamento livre. Seu sacrifício não foi em vão. Ele deixou um legado que transcendeu os limites de sua cidade natal, sendo o primeiro a ser reconhecido como um mártir da verdade e da reflexão profunda. O impacto de sua morte em Atenas foi imediato, mas também duradouro. Para muitos de seus seguidores, a execução de Sócrates foi um momento de tragédia e, ao mesmo tempo, um ponto de reflexão sobre o estado moral e intelectual da cidade. Atenas, que havia sido o berço da filosofia e da democracia, agora era vista como responsável pela morte de um de seus maiores pensadores. Ao condenar Sócrates, a cidade parecia ter perdido algo fundamental em sua identidade: o compromisso com a busca pela verdade, a liberdade intelectual e o
Questionamento das convenções sociais. A execução de Sócrates não apenas marcou o fim de uma era de questionamentos profundos, mas também foi interpretada por muitos como uma derrota para os valores que Atenas havia defendido durante séculos. Nos dias seguintes à sua morte, a cidade de Atenas não conseguiu apagar o impacto de sua figura. A morte de Sócrates teve o efeito paradoxal de aumentar ainda mais sua influência. O filósofo, que antes havia sido um indivíduo irreverente, desafiante das normas e questionador das autoridades, agora se tornava uma figura reverenciada, uma referência para aqueles que continuariam sua busca pela verdade e pelo conhecimento. O martírio de Sócrates foi visto como um sacrifício pela liberdade intelectual e pela virtude. A cidade que o condenou à morte não poderia mais negar o peso de sua presença, que perduraria por meio dos discípulos e da memória de sua vida e ensinamentos. O relato de Platão, um dos principais discípulos de Sócrates, é essencial para entender o significado duradouro da morte do filósofo. Platão não apenas documentou os últimos dias de Sócrates, mas também preservou seus diálogos e ideias, permitindo que sua filosofia sobrevivesse e continuasse a influenciar gerações de pensadores. Na obra Apologia de Sócrates, Platão apresenta a defesa do mestre durante seu julgamento, mostrando o filósofo não como alguém que buscava escapar das acusações, mas como uma figura que se mantinha firme em seus princípios e crenças, mesmo diante da possibilidade de sua execução. A morte de Sócrates, então, tornou-se não apenas um fim trágico, mas uma expressão da profundidade de sua filosofia. Ele não apenas viveu de acordo com seus princípios, mas morreu por eles. E essa morte foi por si só uma lição profunda sobre o valor da sabedoria, da justiça e da virtude. A Apologia de Sócrates é uma das obras mais importantes de Platão, pois não só preserva as palavras de Sócrates, mas também dá forma ao filósofo como símbolo da liberdade de pensamento. Ao narrar a defesa de Sócrates, Platão permite que o público moderno entenda não apenas a filosofia de seu mestre, mas também a coragem de alguém que estava disposto a enfrentar a morte por sua integridade intelectual. Sócrates, em sua defesa, não apelou à misericórdia do tribunal ou tentou manipular os jurados para que o poupassem. Ele manteve sua posição de que sua missão era divina, que ele estava cumprindo um propósito superior ao ser condenado. Sua recusa em se submeter à vontade da maioria tornou sua morte uma das mais significativas na história da filosofia. Ao longo de sua execução, Sócrates permaneceu sereno, recusando-se a mostrar qualquer sinal de medo ou arrependimento. Sua última atitude foi, de certa forma, um cumprimento daquilo que ele ensinara, a importância de viver de acordo com a virtude, de não ceder à pressão social ou ao medo da morte, e de buscar sempre o conhecimento e a sabedoria. Ele partiu com a sensação de que sua vida e seus ensinamentos estavam completos, que ele havia cumprido sua missão, independentemente das circunstâncias externas. Para ele, a morte não era um mal a ser temido, mas uma transição natural da alma, que continuaria a viver em busca da verdade, mesmo após sua partida do corpo. A morte de Sócrates teve um efeito ainda mais poderoso em seus discípulos. Para Platão, que testemunhou os últimos momentos de seu mestre, o impacto foi profundo e duradouro. Platão, ao documentar a morte de Sócrates, não apenas preservou o legado de seu mestre, mas também transformou o filósofo em um símbolo de resistência intelectual e moral. Sócrates tornou-se, para Platão, o exemplo máximo do filósofo que não cede aos poderosos ou às convenções, mas que segue sua própria verdade, independentemente das consequências. A morte de Sócrates, então, não foi apenas uma perda pessoal para Platão, mas também uma virada na história da filosofia. A morte de Sócrates consolidou a figura do filósofo como alguém que busca a verdade, não para ganhar poder ou riqueza, mas para compreender o mundo de forma mais profunda. Com o tempo, a figura de Sócrates se tornou o símbolo do filósofo ideal, aquele que busca a sabedoria não para si mesmo, mas para a humanidade. Ele se tornou o mártir da filosofia, o exemplo máximo da busca pela verdade acima de todas as coisas. Seu sacrifício não foi em vão, pois ele inspirou uma tradição filosófica que continuaria a se expandir,
influenciando pensadores não apenas da Grécia, mas de todo o mundo ocidental. A morte de Sócrates, portanto, não foi apenas o fim de uma vida, mas o início de um legado duradouro, que atravessaria séculos e moldaria o pensamento ocidental de maneiras profundas. A consolidação de Sócrates como mártir da filosofia e da liberdade intelectual é um dos aspectos mais poderosos de sua morte. Ele não apenas se sacrificou por seus princípios, mas também proporcionou uma lição crucial sobre a importância de viver de acordo com os valores mais elevados, mesmo quando isso significa enfrentar a morte. Sua morte simbolizou a luta pela liberdade de pensamento e pela busca da verdade, valores que continuam a ser fundamentais para a filosofia até hoje. A morte de Sócrates não significou o fim de sua influência. Pelo contrário, ele se tornou um dos pilares da filosofia ocidental, e seu legado se estendeu de maneira profunda, afetando não apenas o desenvolvimento do pensamento filosófico, mas também as estruturas sociais, políticas e educacionais ao longo dos séculos. O impacto de Sócrates se reflete em várias áreas do conhecimento, mas é especialmente notável na ética, na pedagogia e no pensamento crítico moderno. Seu método, a busca incessante pela verdade e a promoção do questionamento contínuo, continuam a ser aspectos centrais da educação e do debate público até hoje. Sócrates foi a primeira grande figura a consolidar a filosofia como uma busca prática pela verdade e pelo bem. Antes dele, os filósofos pré-socráticos estavam preocupados principalmente com questões cosmológicas e metafísicas, buscando entender a origem do universo e a natureza do cosmos. Sócrates, no entanto, mudou o foco da filosofia para a ética e a moralidade. Ele foi o primeiro a afirmar que o principal objetivo da filosofia não era a compreensão do mundo físico, mas a melhoria da alma humana, através do exame de nossos valores, atitudes e ações. Essa mudança de foco foi revolucionária e teve um impacto duradouro em toda a filosofia ocidental. Sócrates, ao se concentrar no desenvolvimento da virtude e na busca pela verdade moral, influenciou todos os grandes filósofos subsequentes. Platão, seu discípulo mais célebre, foi profundamente marcado por seus ensinamentos e expandiu suas ideias, criando uma tradição filosófica que influenciaria até os pensadores mais modernos. Aristóteles, embora tenha seguido seu próprio caminho filosófico, também foi influenciado pela ênfase socrática na razão e na busca pela verdade. A tradição filosófica que se seguiu a Sócrates colocou a ética no centro do pensamento filosófico, um legado que permanece até hoje. Em um nível mais amplo, a ênfase de Sócrates na reflexão sobre o comportamento humano e a busca pela verdade formou a base para a filosofia moral e política que floresceria na Grécia e, mais tarde, em toda a Europa. A ideia de que a filosofia deve ser aplicada à vida cotidiana e à formação do caráter humano foi um ponto central do pensamento socrático e continua a ser uma das premissas fundamentais da filosofia ocidental. O legado ético de Sócrates é talvez o mais duradouro de todos. Sua famosa afirmação de que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida continua a ser uma das mais poderosas e provocativas declarações filosóficas já feitas. Sócrates acreditava que o maior erro que um ser humano poderia cometer era viver sem refletir sobre suas ações e seu comportamento. Para ele, a verdadeira virtude era o conhecimento do que é verdadeiramente bom, justo e correto. Assim, a ética socrática é uma ética do autoconhecimento, onde o primeiro passo para viver uma vida moralmente correta é questionar nossas crenças, nossas ações e nossas motivações. O conceito socrático de que a virtude é conhecimento teve um impacto profundo no desenvolvimento da ética ocidental. Muitos filósofos subsequentes como Platão, Aristóteles, Kant e até pensadores modernos continuaram a explorar a relação entre conhecimento e moralidade. O dilema entre agir de acordo com a razão e as inclinações da emoção continua sendo uma questão central na ética até hoje. Além disso, a ideia de Sócrates de que a virtude é alcançada por meio da reflexão e do questionamento pessoal continua a ser um ponto de referência importante.
No mundo contemporâneo, a ética socrática se reflete nas abordagens que enfatizam a importância da responsabilidade pessoal, da autonomia moral e do diálogo ético. O método socrático, baseado na dialética e no questionamento constante, também teve um impacto duradouro na educação. Sócrates não era um professor no sentido convencional. Ele não passava respostas prontas, nem se preocupava em transmitir um corpo fixo de conhecimento. Em vez disso, ele buscava incitar o pensamento em seus interlocutores por meio de perguntas desafiadoras que os forçavam a refletir, questionar e pensar de maneira independente. Esse estilo de ensino, conhecido como método socrático, é amplamente utilizado até hoje em salas de aula de todo o mundo, especialmente em disciplinas como direito, filosofia e ciências sociais. O objetivo do método socrático não é transmitir informações de forma passiva, mas incentivar os alunos a se engajarem ativamente na busca pela verdade. Por meio de perguntas incisivas, o professor socrático ajuda o aluno a perceber contradições em seu próprio pensamento, estimulando o desenvolvimento de suas próprias respostas. Esse método de ensino é altamente eficaz porque coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, promovendo uma educação baseada no pensamento crítico, na autonomia intelectual e na curiosidade. Além de sua influência direta na filosofia e na pedagogia, Sócrates também é uma figura fundamental na formação do pensamento crítico moderno. Sua insaciável busca pela verdade, sua disposição para questionar tudo e todos, sua recusa em aceitar respostas fáceis ou convenientes, tudo isso moldou a maneira como pensamos e debatemos nos dias de hoje. O método socrático de questionamento, que visa expor contradições e examinar as suposições subjacentes, é a base do que chamamos de pensamento crítico. A habilidade de pensar criticamente, de questionar as verdades estabelecidas e de explorar as complexidades de um problema continua a ser uma das competências mais valorizadas na educação moderna, especialmente em um mundo onde informações conflitantes são facilmente acessíveis e onde as opiniões muitas vezes são apresentadas como verdades absolutas. Em tribunais, salas de aula, conselhos de administração e no cotidiano das interações sociais, o método socrático ainda é usado para desafiar premissas, esclarecer questões complexas e chegar a conclusões bem fundamentadas. A prática de questionar e examinar nossas próprias crenças, de pensar por nós mesmos em vez de simplesmente aceitar a sabedoria popular, é uma herança direta da filosofia de Sócrates. O maior legado de Sócrates, talvez, seja a ideia de que viver de forma examinada é a única maneira de realmente entender o que é viver de forma verdadeira e moral. Para Sócrates, a única vida digna de ser vivida é a vida que é constantemente analisada e questionada. Sua filosofia nos convida a perguntar a nós mesmos: estamos vivendo de acordo com nossos valores mais profundos? Estamos realmente compreendendo o mundo ao nosso redor ou estamos apenas aceitando o que nos é dito? Hoje, mais do que nunca, em um mundo que parece cada vez mais confuso e polarizado, as lições de Sócrates são vitais. O pensamento crítico, a reflexão constante sobre nossas ações e crenças, o compromisso com a busca pela verdade, esses são os pilares que nos permitem viver de forma autêntica e ética. Sócrates, com sua vida de questionamentos e sua morte como martírio, nos ensinou que o mais importante é não o que sabemos, mas o que estamos dispostos a questionar. O legado de Sócrates permanece vivo, não apenas nas páginas da filosofia, mas no coração de cada pessoa que se dedica a viver uma vida de pensamento livre e examinado.